Tá? Bom, pessoal, mais uma vez, muito bom dia a todos, que prazer revê-los. Saiba que para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e vamos compartilhar conhecimento? Vamos lá? Tá na hora. Papel e caneta na mão, pessoal. Eu quero encerrar com vocês um assunto hoje em que eu comecei a abordar na aula passada, que foi processo do trabalho. Lembram-se disso? Fazer uma grande revisão, um grande apanhado, para que vocês tenham consciência mínima daquilo que efetivamente cai na prova. Lembrando, quando eu falo prova, eu falo em prova da OAB. Então essa é a pegada, tá bom, gente? Então realmente quem está afim de lidar bem com a prova da OAB tem que saber de direito e processo do trabalho. Por quê, professor? Queridos, todas as matérias da OAB são importantes. Todas. Das 80 questões, todas são importantes. Mas tem aquelas que têm um peso maior. E direito e processo do trabalho são 11 questões, pessoal. Cai mais do que ética, que são 8. Então vale a pena realmente dar ênfase nisso. Mesmo aos amigos que gostam de outras matérias, isso é natural. Tem pessoas que gostam mais do azul, do vermelho, enfim, do amarelo. Não importa. O que importa é você ter técnica de saber ser aprovado numa prova, meus caros. E isso é o que eu vejo na prova da ordem. O aluno, por exemplo, ele adora direito tributário, um exemplo. E só foca em direito tributário. Ainda não é o momento, pessoal. Isso vocês podem fazer pós-faculdade e pós-prova da OAB. Aí você faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado, um pós-doc. E aí sim você foca exatamente na matéria que você gosta. Por exemplo, eu sempre gostei de direito e processo de trabalho. Sempre. Tá? Bom dia a todos, viu, pessoal? Bem-vindos. Eu sempre adorei direito e processo de trabalho. Desde o do quarto semestre, eu trabalhava já na área trabalhista, né? Já atuava na área trabalhista, melhor dizendo. E vou ser muito sincero a todos vocês, pessoal. Sempre foi um sacrifício para mim estudar outra matéria. Né? Enfim, eu gosto ainda de processo civil, gosto de alguma coisa civil, adoro arbitragem, métodos extrajudiciais de solução de conflitos, enfim. Mas existem outras matérias que realmente são muito tortuosas para mim. E eu acredito que tenha para vocês todos. O que é totalmente normal. Natural isso, tá? Natural mesmo. Não é só você. Todo mundo tem aquilo que mais gosta e aquilo que menos gosta. Mas nós temos que fazer parte de um grande conglomerado, né, gente? E dançar conforme a música. Bom, se eu tenho que saber o mínimo básico para poder passar para uma segunda fase, aí na segunda fase, se você escolher o trabalho, penal, civil, tributário, administrativo, empresarial, constitucional, aí você segue, obviamente, a matéria que você se adequa, né, gente? Bom, então isto posto, tá bom? É importante para todos nós. Então, gente, e outra coisa que eu peço a vocês conclamem o pessoal no grupo. Acho que vocês devem ter grupo aí de WhatsApp, acredito eu que vocês têm, o que é bom. A comunicação de vocês sempre é importante. E não apenas a comunicação, pessoal. Aproveitem os grupos de WhatsApp que vocês fazem parte para fazer o que, gente? Um know-how trabalhista. Know-how trabalhista não do ponto de vista de direito do trabalho, mas para que vocês tenham contatos com outras pessoas que estejam trabalhando e talvez naquele lugar estejam precisando de um estagiário ou de um futuro advogado, advogada. Pessoal, o primeiro lugar que você faz contato é na faculdade. Então, se você se porta como a sociedade está hoje, de forma infantilizada, pode ter certeza que essa pessoa não vai chamar você, não vai indicar você para você trabalhar naquele lugar. E uma coisa eu garanto a vocês, pessoal, e dou a minha palavra, mesmo quem mora aqui em São Paulo, mesmo quem mora ainda, gente, em grandes centros, tudo bem, grandes centros, o mundo é muito pequeno, pessoal. O nosso mundo jurídico, por exemplo, se você me falar de qualquer professor ou advogado, se eu não conhecer, se eu fizer 2 ou 3 ligações, você pode ter certeza que eu vou conhecer. Por exemplo, eu como, né, já fui coordenador, diretor de faculdade e tal. Aí vem lá um fulano, uma fulana, pedindo lá uma vaga. Eu não sei quem é, mas eu vou descobrir quem é. Esse aí pode confiar, Glebão. Isso é uma pessoa que você pode pôr na sala de aula que não vai dar dor de cabeça. Aí tem outros que falam, não, professor, esse aí marca que não vai, dá uns perdidos, inventa história, apresenta atestado direto. Eu não contrato, pessoal. Simples assim, tá? Então, gente, legal. A Tatiane fez uma boa observação aqui. Se alguém tem grupo do WhatsApp, pessoal, coloca o link, né, do grupo aqui no chat para que vocês possam se unir.
Tá bom, gente? E lá troquem ideias, troquem informações, uma alteração da lei você posta no grupo. Não é grupo de bate-papo, é grupo de ideias. Aproveitem, usem com inteligência, pessoal. Usem com inteligência. Bom, processo do trabalho. O que eu prometi com vocês hoje, pessoal, é a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a nossa sexta aula. Nós temos mais 2 aulas, tudo bem? Dia 23 e dia 30. E dia 7 será a nossa primeira avaliação, tá bom, pessoal? Então programem-se aí nas suas datas. Dia 7 é a semana da V1 e dia 11 de novembro é a V2, tá? Aí depois do dia 11 de novembro, pessoal, praticamente não há mais aulas, né? Porque você tem aí a nova chance, você tem a AVS, você tem a V3 e aí fechamos. Então o nosso último dia de aula propriamente dito é dia 4 de novembro, tá? Recebemos até o calendário recentemente e eu estou confirmando com você as datas que eu já havia passado na primeira aula, tá? Então as provas dia 7 de agora outubro e dia 11 de novembro. Programem-se, tá bom, pessoal? Eu só estou esperando as orientações da prova para saber exatamente como que será a prova de vocês. E aí a gente passa. Mas teremos mais 2 aulas, além desta aqui, tá bom? Antes da prova. Combinado? Então vamos lá. Pessoal, quando eu falo em processo do trabalho, nós estamos falando de uma situação muito peculiar, mas que se aplica a todo o Brasil. Então são 5 a 6 questões da prova da OAB que costumam cair sobre este assunto. E o artigo que eu vou trabalhar com vocês agora é a partir do artigo 813 da CLT, em que será abordado o tema, o que, gente? Audiência. Tudo bem? Audiência vem da palavra audir. Audir, ouvir. Tudo bem, pessoal? Audiência, audir, ou seja, ouvir. As audiências, elas ocorrerão sempre em dias úteis, meus caros amigos. Sempre em dias úteis, das 8 às 18 horas. Anotem isso, por favor. Audiência, dias úteis, segunda a sexta, interprete dessa maneira, tudo bem? Segunda a sexta, das 8 às 18 horas, tudo bem? Professor, pode começar uma audiência antes? Não. Mas ela pode, o que, professor? Ela poderá se prorrogar também depois das 18? Aí sim. Aí não tem problema nenhum. Então vejam, que é das 8 às 18, sempre começando às 8. E se passar das 18, não há problema nenhum. Lembrando que, meus caros amigos, lembrando que a audiência ela tem um prazo de duração, pessoal. Normalmente são 10, 15 minutos, né? Tem acordo? Não, não tem acordo. Então, próxima audiência, vocês ficam dispensados até a audiência de instrução. É mais ou menos assim. Mas, na teoria, a audiência ela poderá ter até 5 horas consecutivas. Vamos notar isso? A audiência ela poderá ter até 5 horas consecutivas. Perfeito, pessoal? Legal? Bom, outra coisa, gente, chama-se desaforamento. O que é, professor? Bom dia, Keliane. Desaforamento. É quando o juiz, pessoal, ele pede para vocês fazerem o quê? É quando o juiz ele pede para que a audiência seja redesignada em outro local. Exemplo. Vamos imaginar que nesta comarca que nós estamos aqui é muito perigoso para as partes. Vou dar um exemplo. Você tem um autor e você tem um réu. Você tem o reclamante e tem o reclamado. Cidade pequena funciona mais ou menos assim, pessoal. Normalmente é um empregado rural que entra com uma ação contra o fazendeiro. E muitas vezes esse fazendeiro, ele fez muita maldade com os empregados ali, sabe? Muitos empregados, muita maldade. Então o que faz? É uma comarca pequena, muitas vezes é um fórum que parece mais um sobradinho. Que a gente que é acostumado aqui em São Paulo, tudo é grande, né, pessoal? Fórum trabalhista, fórum criminal, fórum civil, é tudo gigante. Cidadezinha do interior, gente, é muito engraçado, porque eu já tive a oportunidade de passar em várias comarcas do interior, logo no começo de carreira, isso há 20 anos. E eu passava com o carro, gente, batido do fórum, porque parecia uma casinha. Falei, isso aí é o fórum? Isso aí é o fórum? É o fórum. Não é engraçado isso, né? Da mesma impressão que a pessoa que vem dessa cidade para grandes centros acha uma coisa aqui gigantesca. Para nós aqui é natural isso, da mesma maneira que é natural para eles lá. Gente, não tem a segurança cabível. Então, se vai lá meia dúzia de capanga, assusta todo mundo.
Entendem, pessoal? Diferentemente de grandes centros, tá? Então, o que é o desaforamento? Se ocorrer algum tipo de coação, se ocorrer algum tipo de situação realmente prejudicial às partes. Então, o que você deve anotar? Vamos lá. Caso ocorra a mudança do local do julgamento, caso ocorra mudança do local de julgamento, as partes deverão ser avisadas com 24 horas de antecedência. As partes deverão ser avisadas com 24 horas de antecedência. Cuidado, grifa a palavra 24 horas, tá, pessoal? Porque nós não falamos um dia. Um dia é diferente de 24 horas. Perfeito? Então grifa 24 horas. Se na questão tiver um dia, é falsa. Ah, tem que ser avisado com um dia de antecedência. Falsa. São 24 horas de antecedência, tudo bem? Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é. 24 horas a partir de agora, gente, até as 8 horas e 52 minutos de amanhã. E um dia a partir de agora é até a meia-noite de amanhã. Só para deixar claro. Tá bom, gente? Então não confundamos esta situação. Outra coisa. Se o juiz se atrasar para chegar ao fórum, as partes estão dispensadas? Cuidado com essa pergunta, hein? Eu disse se o juiz se atrasar para chegar ao fórum. Eu não disse atraso de audiência. Porque é um clássico, né, gente? Você ir no bendito fórum e atrasar a audiência. Pô, a audiência está marcada para as 9 da manhã. Aí eu fico lá que nem uma topeira esperando lá o juiz chamar. Eu e os clientes, né? Esperando lá chamar. 9, 10, 10 e meia, 11 horas. Já tô com uma fome desgraçada. Por isso que eu sempre falo para vocês, meninos e meninas, levem aquelas barrinhas de cereal. Sabe barrinha de alpiste? Leva barrinha de cereal na bolsa, tá? Bateu a fome, come. E leva mais do que uma, porque normalmente o teu cliente também vai estar com fome. Beleza? E não leva chocolate, que o bicho derrete. Então, melhor não, que você abre, fica aquela meleca horrível. Leva barra de cereal, aí resolve toda a coisa. Porque atrasa, e é totalmente natural isso, tá bom? Pessoal, então eu quero chamar a atenção aqui de todos vocês. Se o juiz se atrasar 15 minutos, e isso, gente, as partes estão dispensadas. Vamos notar isso? Vamos lá. Se o juiz se atrasar 15 minutos para chegar ao fórum, se o juiz se atrasar 15 minutos para chegar ao fórum, as partes estão dispensadas. Gente, presta atenção na interpretação de texto. Eu disse partes. Eu não disse advogados. Advogado não é parte, gente. Parte é autor e réu. Reclamante e reclamado. Advogado não é parte. Advogado é representante das partes. Que da Justiça do Trabalho nem precisa de advogado, né, pessoal? Artigo 791, né? Não precisa de advogado. A parte pode sozinha. Mas é claro, se levar a gente, estará muito melhor amparada. E é claro que a gente cobra por aquilo, evidente. Tá certo? É a mesma coisa. Professor, o senhor faz consulta gratuita? Não. O senhor faz audiência gratuita? Não. O senhor faz uma ação gratuita? Não. Sabe por quê? Não é porque eu sou mau. É porque eu valorizo o meu trabalho. E eu acho que você não tem que fazer nada de graça também. Nada, nada. Ninguém pagou tua faculdade. Tá certo? Então valorize-se. Tá certo? Né? Porque o pessoal é esperto, vai se encostando em você e falando, faz essa, é tão rapidinho, faz isso aí pra mim. É rapidinho, mas eu estudei pra caramba pra chegar até aqui. Beleza? Então, menos. Então, tem que pagar sim, senhor. Então, eu não dou consulta de graça nunca. Tá certo, gente? E eu acho que também você deveria pensar assim, tá? Então, eu quero passar aqui pra vocês, meus caros amigos. Eu disse que as partes poderão se retirar depois de 15 minutos de atraso. Os advogados, após 30 minutos. Porque isso está em nosso estatuto lá da advocacia. Então só note isso, que o advogado tem um prazo de 30 minutos para ser dispensado. Partes 15 minutos, advogados 30. Tudo bem, pessoal? Na paz? Tranquilo? E ainda para fechar a audiência, pessoal, o juiz, ele tem o chamado poder de polícia e não poder da polícia.
O que é poder de polícia? Bom dia, Ricardo. Poder de polícia é o poder de manter a ordem na audiência. Manter a ordem na audiência. Então, exemplo. Se a pessoa chega com uma roupa desapropriada para uma audiência, sei lá, advogado que chega com uma camiseta regata, que é feia em qualquer momento a regata, né? Mas tudo bem. Mas o cara chega numa audiência, né, de regata. O juiz fala, desculpa, o senhor não vai fazer audiência. Não vai. Tá bom, gente? A parte chega com uma roupa muito curta. O juiz fala, aqui não é praia, minha filha. Tá certo? Aqui não é beira-mar. Tá bom? Então, por favor, retire-se. O juiz pode fazer isso? Pode. O juiz pode pedir para você se retirar da sala? Gente, porque quando a gente entra numa sala de audiência, pelo amor de Deus, pessoal, desliguem os celulares. Educação, né? Educação é básica, tá certo? Gente, desliga celular e não para de tocar o celular. E muitas vezes está na bolsa da pessoa e a pessoa não acha o bendito celular e o celular berrando no máximo. No mínimo, para usar uma palavra chique, é deselegante. Então o juiz pode falar. E quem atende celular dentro da sala de audiência, gente? É o juiz escurraça a pessoa de lá. Então pode fazer isso? Pode, e não há nenhum tipo de prejuízo, tá bom, gente? Eu fui manchada a minha imagem. Não, você é um sem noção, tá bom? Então aprenda com isso, tá certo? Não foi manchado a tua imagem, coisa nenhuma, tá bom? Beleza, gente? Entendeu que é poder de polícia, de conduzir o processo e manter a ordem? Para aqui, vamos lá? Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Adriana. Sejam bem-vindos. Pessoal, fico muito feliz, viu? Com a audiência de vocês, viu, pessoal? Mesmo a gente fazendo aqui, enfim, tanto com vocês, toda aula tem um número bacana de alunos aqui. Então, quero agradecer a todos vocês, pessoal. Muito obrigado, viu? Isso me deixa lisonjeado aqui mesmo. Muito obrigado. Vamos pro próximo tema? Vamos lá, pessoal? Vamos falar de provas. Provas. Que não tem nada a ver as provas aqui da faculdade, beleza, gente? Provas, artigo 818 da CLT. Mas isso cai bastante em prova. Obrigado, Tati. C10. Gente, cai bastante. As provas. Ai, que frase idiota que eu vou falar agora. Mas provas sempre cai muito na prova. Entendeu? Ai, que frase infantil, mas tá valendo. Gente, eu vou dar duas dicas para vocês. Uma para prática e uma para OAB, beleza? Gente, para prática. Grava o que o tio Gleibe vai falar para você agora. Só me entra com uma ação quando você tiver prova. Só me entra com ação quando você tiver prova. Vou repetir pela terceira vez. Só me entra com ação quando você tiver prova. Ai, eu fui xingado, professor. Eu fiz hora extra. Eu trabalhava na mesma função do outro. Eu trabalhava no lugar quente. Legal, ótimo. Cadê as provas? Ai, não tem. Então vai lá, providencia as provas e volta para cá. Que eu não vou entrar com uma ação desse jeito. Quer ser um profissional de destaque? Só me entra com uma ação se tiver provas. Primeiro, você vai ter muito mais embasamento na tua ação. Segundo, os juízes vão te respeitar. Gente, é sério. Gente, quando a gente chega numa audiência, aí fala, quem moveu essa ação? É o Gleibe. Doutor Gleibe, né? É o doutor Gleibe. Quando esse cara pede, é que ele tem prova. Agora, quem moveu foi o senhorzinho de tal, a senhorinha de tal. Essa aí pede 10 mil coisas para ganhar uma. Viaja na maionese. Você acha que não rola esse papo, pessoal? Seria muita infantilidade achar que não. Você acha que não rola esse papo? Não tem aquele advogado que pede 100 mil coisas, né? 100 mil reais para poder fazer um acordo de R$1.000. Gente, eu teria vergonha de fazer isso. Eu já fiz isso. Eu nunca fiz isso, eu sou um santo na terra. Não, eu já fiz. Bem no começo de carreira que não tinha orientação de ninguém. Mas eu fui aprendendo as pancadas que eu tomei. Aí você vai tomando umas pancadas, tem que aprender com as pancadas, pessoal. Então só entre com a ação se tiver provas. Grava isso, por favor, no teu coraçãozinho, beleza? Vamos para a OAB agora? Vamos lá. Pessoal, ônus da prova. Gente, ônus da prova seria o quê? A responsabilidade de cada um fazer a prova. Então, anotemos isso, por favor. Ônus
É a responsabilidade de cada um de fazer a prova, tá bom? A responsabilidade de cada um de fazer a prova. Bom, aí nós temos o empregado e nós temos a empresa. Tem aqui, cada um tem uma obrigação. E é isso que muitos advogados, infelizmente, não sabem. Se você está pelo empregado, criatura, só faça a prova que lhe compete. Não entre na prova da empresa. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Empregado tem que fazer o que, gente? Prova de fato constitutivo. Vou repetir. O empregado tem que fazer prova de fato constitutivo. O que seria fato constitutivo, pessoal? Exemplo, vínculo de emprego. Vínculo de emprego. Bom, vamos imaginar que eu tenha que mover uma ação. Eu, Gleiber, empregado, tenho que provar que trabalhava naquela empresa. Como? O e-mail, o WhatsApp, print de tela, comunicação com o cliente, pagamento que era feito todo dia tal na minha conta. Isso é obrigação minha. Eu não posso falar que a empresa tem que fazer, porque se eu não fizer essa prova, a minha ação será o quê? Improcedente, pessoal. Então como é que eu faço? Eu entro com a ação, falo, eu trabalhei numa empresa de tanto a tanto. Como é que eu provo isso? Contrato de trabalho, ou e-mail, aqui os e-mails durante o período, a minha rescisão, tá aqui a data. Pronto, eu provei que eu trabalhava na empresa. É a minha primeira obrigação. E aí depois eu vou pedir outras coisas. Todo mundo entendeu? Então isso é uma obrigação tua. Fechou, empregado? Agora vamos para a obrigação da empresa. Vamos lá. Só uma coisa, como cai na OB isso? Compete ao empregado. A prova, 2 pontos. Escolha só a alternativa que fale constitutiva. Combinado, pessoal? Combinado? Todo mundo entendeu? Agora vamos para a prova da empresa. O que compete à empresa provar? Isso é obrigação da empresa. Quando eu falo empresa, gente, eu falo empregador, tá bom? Empregador também pode ser empregador pessoa física, quando se contrata uma empregada doméstica, por exemplo. Tá bom? Eu até posso falar isso antes aqui, né, da nossa colaboradora chegar aqui em casa, né? Que aí quando chega em casa eu não posso ficar falando muito de direito de doméstica, né? Não que eu não cumpra. Claro que eu cumpro tudo certinho, tá bom? Mas se não, obviamente, fica ouvindo. Gente, eu quero passar aqui para vocês, meus caros amigos, o que seria a obrigação da empresa? Fato impeditivo. Anotemos isso, por favor, vamos lá. O que seria o fato impeditivo? Fato é responsabilidade da empresa, tudo bem, pessoal? Legal? Fato impeditivo, exemplo. Vamos lá, gente. Fato impeditivo, exemplo. Justa causa. Justa causa. Gente, a justa causa é um fato impeditivo. Por quê? Havendo a justa causa, a responsabilidade é de quem? Da empresa provar que teve a justa causa. Então, se o Gleibe foi mandado embora por justa causa, é a empresa que tem que provar aquilo. E eu já fui mandado embora por justa causa. E vou contar em 30 segundos esse caso. Eu ainda nem na faculdade estava, ainda, né, enfim, trabalhava como empregado temporário para poder fazer revisão de contratos bancários do banco GMAC, lá na Avenida Jabaquara, tá certo, gente? À noite, das 10 às 5 da manhã, tal. Vida louca, né? Aí o que acontecia? Tinha ali aquelas piscinas não naturais, sabe? Aquelas piscinas artificiais, e tinha umas carpas. Sabe aquelas carpas bonitas, rosa, não sei o quê? Eu, mais 7 malucos que trabalhavam lá, né? Porque não sei porquê, né? Os iguais se atraem. E aí os 7 malucos se uniram. E o que nós fizemos? Nós pescamos essas carpas, que elas estão mansas, que a gente pegou lá na mão. E aí limpamos as carpas e comemos as carpas. Só que as carpas eram do presidente do banco. E tinha câmera por tudo que é lado, acho que até dentro da carpa. Lógico que no outro dia todo mundo foi mandado embora por justa causa. Pelo fato da gente ter comido a carpa.
Mas o que a empresa... Claro que eu não entrei com a ação, óbvio. Não tinha nem cara de entrar com a ação, né? Mas se eu entrasse com a ação, o que a empresa faria? Juntaria os prints da câmera, né, da imagem, falando, olha, por que esse infeliz foi mandado embora? Porque ele comeu a carpa só do dono do banco. Beleza? Então isso é um fato impeditivo. Isso é fato verídico, tá, pessoal? Não é historinha. Então só para você lembrar um exemplo de justa causa. Vamos lá, segunda obrigação da empresa. Ai, a gente faz cada coisa na vida, não? Vamos lá. Fato modificativo, vamos lá. Tadinha, a carpa era tão boazinha. E não tem gosto de nada, é horrível o gosto da carpa, gente. Tá certo? Vamos lá, mil vezes uma tilápia. Vamos lá. Fato modificativo, vamos lá. Fato modificativo, também provado pela empresa. O que seria um fato modificativo? Vamos lá. Exemplo. Pagamento de comissões. Pagamento de comissões. Gente, o fato modificativo, ele traz o que aqui para nós? Né? Tô seguindo aqui a linha do Bezerra Leite, tá, pessoal? O fato modificativo para nós, ele traz o quê? Se eu te mandei embora e não paguei a tua comissão, é porque eu não recebi do cliente ainda. Que eu só vou te pagar a comissão quando eu receber do cliente. Então isso, a empresa fala, ele está pedindo as comissões, só que essas comissões não foram pagas porque o cliente ainda não pagou, ou porque o cliente cancelou a compra. Por isso que essas comissões não foram pagas. Então a empresa aprova isso, tá? E por fim, fato extintivo, pessoal. O que seria o fato extintivo? Vem comigo. Fato extintivo é quando a empresa, exemplo, é quando a empresa alega o pagamento. Como assim, professor? Quando a empresa alega o pagamento? Não tem aquele empregado que entra com uma ação dizendo que nunca recebeu R$1. Não tem esse tipo de ação, pessoal? Que o empregado entra com uma ação alegando que nunca recebeu R$1? Pois bem, aí você faz o quê? Junta os benditos recibos comprovantes que você pagou aquele bendito empregado. E fala, deve ser improcedente, tendo em vista que o pagamento foi feito. Tá bom? Queridos e queridas, como essa questão cai na prova da OAB? Sabe esses 3 casos que eu contei para vocês? Da carpa, da comissão e do pagamento? Eles contam uma grande história e falam que tipo de prova é essa? É fato extintivo, modificativo ou impeditivo? E aí você escolhe a alternativa que fale sobre tal. Todo mundo entendeu, pessoal? Só me dê um toque aí se vocês entenderam, por gentileza. Pessoal, por favor, vamos lá. Só me dá esse toque aí, por favor. Se estão caminhando, estão entendendo, tranquilos, posso seguir, se não posso. Beleza, Tati? Na paz, tranquilão? Alínia, Orides. Ô, Sueli, não consigo te ouvir, meu. Eu tô sem áudio. Qualquer dúvida, Sueli, você escreve lá, hein? No chat, hein? A Sueli é sempre muito simpática, né? Eu lembro da sala de aula, sempre muito afável, muito simpática. Lembro da senhora na sala de aula, tá bom? Muito legal, muito legal. Pessoal, tudo bem? Podemos seguir? Então vamos lá, segue o jogo. Queridos, testemunha. A testemunha é obrigada a ir na audiência, pessoal? Somente se for intimada, não temos isso. A testemunha só é obrigada a ir numa audiência se ela for intimada. Se ela não for intimada, ela não é obrigada a ir. Perfeito? Então, testemunha não é obrigado a ir. Perfeito. Perguntinha do Ricardo aqui. Uma trabalha 7 meses na empresa sem carteira assinada. Ela tem direito de indenização? Ricardo, posso transformar a tua pergunta numa segunda fase da OAB? Me permita? Determinado empregado trabalha 7 meses numa empresa e não tem carteira assinada. Foi mandado embora e nada recebeu. Que tipo de ação que você tem que mover? Reclamação trabalhista, pelo rito ordinário, entrar na vara do trabalho da cidade dela e pedir o vínculo de emprego e todos os direitos que estão no artigo 7º da Constituição, dentre eles salário, 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio e indenizações que eventualmente ela tenha, como hora extra, insalubridade ou periculosidade.
Claro que tem, pô. Todo mundo que trabalha CLT tem que ter registro em carteira, tá bom? Então entra com essa ação, bingo, e pede ainda os honorários do advogado, que é de 5 a 15% que você recebe a mais. Legal. E aí você vai precisar fazer a prova dela. E aí você pode chamar testemunha? Pode, gente. A testemunha, ela só é obrigada a ir se estiver intimada. Tudo bem, pessoal? Se estiver intimado. Agora, quantas testemunhas eu posso levar? Posso levar 50 testemunhas? Não. Anotemos. Rito sumaríssimo. Até 2 testemunhas. Rito sumaríssimo. Até 2 testemunhas. E rito ordinário. Até 3 testemunhas. Repetindo. Isso, boa, Carol. Sumaríssimo até 2. Ordinário até 3 testemunhas. Perfeito, pessoal? Então lembre bem desse número, que isso também é uma coisa que eles gostam de realmente pedir a todos vocês. Tá bom? Pessoal, agora vamos falar sobre outro assunto. Eu quero abordar com vocês reclamação trabalhista. Vamos lá? Pessoal, vocês notaram? Quem aqui for um pouquinho mais ligado, já notou o quê? Que essas aulas anteriores que eu dei foi uma grande revisão de direito e processo de trabalho. Então essas aulas aqui, gente, ela visa cobrir muitas questões da prova da OAB. Guardem, salvem com muito carinho, tudo bem? Sempre, tá bom? Acho que vale a pena você guardá-la, tá? E principalmente assimilar. Reclamação trabalhista, artigo 840 da CLT. Vamos lá? Meus caros, o que vocês têm que saber sobre reclamação trabalhista? Vamos lá? Ela pode ser escrita ou ela pode ser verbal. Vamos lá? Ela pode ser escrita ou ela pode ser verbal. Bom, vou começar pela verbal. A verbal é quando o empregado ele vai diretamente aonde? Ao fórum. A reclamação trabalhista verbal é quando ele vai diretamente ao fórum. E lá o empregado relata o que aconteceu. Isso se chama jus postulandi. O que é isso, professor? Jus postulandi. Jus é direito, postulandi é postular. Jus postulandi nada mais é do que a capacidade das partes de entrarem com uma ação sem a presença do advogado. Tanto o empregado quanto a empresa podem mover uma ação sem a presença do douto advogado. Não precisa, pessoal. E não importa o valor da causa. Lá no Juizado Especial Cível, não tem esse papo, pessoal? Se eu estiver enganado, me corrijam. Até 20 salários mínimos. Faz tanto tempo que eu não mexo com o juizado, né? Mas pelo que eu me lembro, né, isso lá no estágio, há mais de 20 anos, né? Até 20 salários mínimos não precisa de advogado, não é isso? Acima de 20 salários mínimos precisa de advogado. Pelo que eu me lembro, acho que é isso. Me perdoem se eu estiver enganado. Tá bom, gente? Me perdoem mesmo. Tá bom? Faz tanto tempo que eu não vejo isso. Tá bom? Mas, gente, mas trabalhista, gente, pode ser o quê? R$1 milhão. O fulano pode sozinho? Pode. Não precisa de advogado, tá? Outra dica, reclamação trabalhista escrita. Aqui um ponto importante. Os valores já devem estar determinados. Reclamação trabalhista escrita. Os valores já devem estar determinados. O que seria valor determinado? O caso acho que foi do Ricardo, que ele comentou aqui. 7 meses de trabalho sem carteira. Vamos lá, Ricardo. Quanto que dá o 13º proporcional? Tanto. Aviso prévio? Tanto. Fundo de garantia mais 50%? Tanto. Tá bom? Horas extras? Tanto. Já tem que estar com os valores devidamente delimitados, tá, pessoal? Se não estiverem delimitados os valores da reclamação trabalhista, o processo será extinto sem resolução de mérito.
O processo será extinto sem resolução de mérito. Segunda coisa que você tem que gravar hoje. Toda reclamação trabalhista que você fizer, você tem que calcular os valores. Professor, mas eu não sei calcular os valores. Para que saber se tem aplicativos que fazem isso para nós? Do ponto de vista prático. Chama-se cálculo trabalhista rápido. O que seria o cálculo trabalhista rápido, pessoal? Baixa lá depois, tá? Acho que deve ter lá na loja do Play Store, enfim. Cálculo trabalhista rápido TST. Você coloca lá a data de admissão, a data de demissão, o salário último do empregado e clica as verbas que você quer. Só dá OK. Já aparece o relatório prontinho para você na mesma hora, de quanto que o empregado tem que receber. Você pega isso, transpõe para a reclamação trabalhista e distribui a ação. Tudo bem, pessoal? E se for um cálculo complexo, professor? Por exemplo, adicional noturno de aeronauta. Você sabe que o adicional noturno, gente, ele começa às 10 da noite e vai até às 5 da manhã, certo? E aí depende, se for rural, pode ser 8 ou 9 da noite, né? Agrícola ou pecuarista, até às 4 ou 5 da manhã. Agora, a aeronauta, gente, é diferente. Ele começa com o pôr do sol e termina com o nascer do sol. Só que cada dia, o pôr do sol e o nascer do sol é diferente. Quem faz esse cálculo maluco? Quem estudou para fazer cálculo, não é contador? Contador não faz contas. Aí você manda para ele, ele faz os cálculos certinho e manda para você. Tá bom? Então é assim que a gente faz. Cálculos mais simples, como esse de verbas rescisórias, a gente mesmo faz. Não tem problema. Agora, cálculos mais complexos, chamamos quem entende da área. Tá bom? Então, pessoal, todo mundo entendeu que reclamação trabalhista é importante e obrigatório que você coloque todos os valores devidos? Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, vamos imaginar que o empregado ele ingresse com uma reclamação trabalhista e não compare. E detalhe, gente, e a reclamação trabalhista ela é arquivada. Ele pode entrar com uma segunda reclamação? Pode. No mesmo dia ou no dia posterior. Agora, grava uma coisa. Se ele entrou com uma ação trabalhista e ela foi arquivada, entra a segunda vez imediatamente. Agora, se essa segunda vez ela foi arquivada, entre o segundo arquivamento e o terceiro ajuizamento, tem que esperar um prazo de 6 meses. Então, vamos anotar isso, pessoal? Vamos lá. Proposta reclamação trabalhista e arquivada. Proposta reclamação trabalhista e arquivada. A segunda reclamatória poderá ser proposta imediatamente. A segunda reclamatória poderá ser proposta imediatamente. Por que, Gleiber, que essa primeira foi arquivada? Porque o infeliz não compareceu na audiência, por exemplo. Ou porque não delimitou os valores. Aí o juiz arquiva. A segunda poderá ser ajuizada imediatamente. Ponto. Isso é muito em prova, tá, pessoal? Por quê? Porque muitas vezes é vacilo do advogado. Tá? Ponto. Se a segunda reclamatória for arquivada, para o ajuizamento da terceira reclamatória, deve-se aguardar um prazo de 6 meses. Ah, aconteceu, professor, né? Acontece nas melhores famílias, né, professor? Eu errei. Eu não coloquei lá os cálculos, professor. Ah, é? Sabe o que pode acontecer nesse ínterim?
eu já estou a fim de falar palavras difíceis. Sabe o que pode acontecer nesse ínterim? Entre a segunda e a terceira reclamatória, tem que esperar 6 meses, certo? Vamos voltar um pouquinho? Quanto tempo o empregado tem para mover uma ação trabalhista quando ele é mandado embora, pessoal? Não prazo de 2 anos? Mandado embora, prescrição bienal, certo? Vamos imaginar que o empregado ele tenha te procurado quase para terminar os 2 anos. E você entra com a ação. Quando você entra com a ação, interrompe a prescrição. Beleza? Tudo bem. Aí, vamos julgar. Mas arquivado o processo, não interrompe mais a prescrição. Então, vamos pegar aqui uma situação. Você entrou com a ação, arquivou. Você entrou com a segunda ação, arquivou. Aí tem que esperar 6 meses para a terceira situação. Só que nesses 6 meses vai vencer os 2 anos. O empregado perdeu o direito. Me fiz claro a todos vocês, pessoal? Então, qual que é o maior ou a situação mais drástica que pode acontecer com a pessoa? Passados os 2 anos para mover a ação. Todo mundo entendeu, pessoal? Essa questão, isso acontece muito, viu, gente? Isso aqui não é um exemplo aleatório. Isso acontece muito. Pessoal, todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, eu explico de novo. Só quero saber se vocês entenderam. Me dá um ok, por favor. Vamos lá. Estão captando? Está tudo bem. Tudo bem, Eurides? Obrigado. Na paz. Aline. Qualquer dúvida, eu tô aqui, pessoal. Para perguntar. Tudo bem? Então, se vocês me derem um amém, a gente segue o jogo. Tá bom? Então, reclamação trabalhista é isso aí. Vamos para o segundo ponto aqui, pessoal. Obrigado, Sara. Vamos para a defesa do artigo 4847 da CLT. Vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Obrigado, Sandra. Vamos lá. Defesa, artigo 847 da CLT. Gravem uma coisinha, algumas coisas sobre defesa. Se você estiver lendo uma questão e a questão falar defesa, posso dar uma dica? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que lembrar, a defesa tem que ser apresentada na primeira audiência. Bora lá. A defesa, ela tem que ser apresentada na primeira audiência. Hoje virtual, né? Um dia antes da audiência, a gente já posta no portal, tá bom? Mas via de regra, a defesa tem que ser realmente colocada, tá certo, gente? Na primeira audiência. Ótimo. A defesa, ela pode ser verbal? Pode. Então, primeira marcação aí, tem que ser apresentada em audiência. Diferente do cível, né? 15 dias após a audiência de conciliação e tal. Agora, na trabalhista tem que ser na audiência, tá? E ela pode ser verbal, professor? Pode. Qual prazo? 20 minutos. 20 minutos, tá? Pessoal, hoje isso acontece menos porque a audiência, ela é virtual. Professor, o senhor gosta da audiência virtual? Adoro. Me adaptei muito bem. Tem gente que odeia. Tá certo? Aí tem gosto pra tudo, né, pessoal? Tem gente que adora feijoada e que odeia feijoada. Tá certo? Eu adorei. Tá bom? Me acho tranquilo, conduzo. Vai na boa aqui, sem estresse. Só quando o empregado não tem internet. Aí não é culpa minha, né? É dele. Tá bom? Se não tem internet, né? Enfim, vá para um lugar, uma lan house, alguma coisa que tenha. A gente orienta sempre isso, tá? Mas, via de regra, né? Todo mundo hoje tem um celularzinho que seja meia boca e toca o barco lá. Então, pessoal, o que eu quero passar aqui para todos vocês, de uma forma bem clara e evidente. Quando a audiência era presencial, muitas vezes a gente estava lá com terninho, gravata tal. Aí aparece alguém esbaforido. O senhor é advogado? Ah, sim, sou, pois não. Tô com meu cliente aqui. Ah, não, que minha audiência agora e meu advogado falou que... Doutor, ele não vai chegar. E falou para procurar um advogado aqui para poder me defender. Aí, claro que a gente já acerta o valor, ele já faz o Pix antes da audiência, lógico, porque depois ele nunca vai pagar você. E aí, pessoal, a gente entra para audiência. E fala, excelência, acabei de receber o caso, eu preciso ler a defesa aqui para poder fazer a defesa, ler a petição para poder fazer a defesa em 20 minutos.
A gente fala, não cabe hora extra porque era cargo de confiança. Não cabe insalubridade porque eu usava EPI. Não cabe equiparação salarial porque as funções eram diferentes. Não cabe dano moral ou dano extra patrimonial, tendo em vista que não houve ofensa à pessoa, e sim foi conotação profissional. E assim a gente vai batendo ponto a ponto. É assim uma defesa verbal, pessoal. Tá bom? E aí, professor, é tranquilo? Lógico que não, porque você não conhece o caso. Alguma coisa pode passar batido? Pode. Você não conhece o caso? Então, paciência. Tá bom, pessoal? Vou fazer o quê? Entenderam o que é a defesa verbal, pessoal? Na paz? Detalhe, 20 minutos improrrogáveis. Não temos isso. 20 minutos improrrogáveis. Vamos lá. Segue o jogo, professor. Vamos lá. Pessoal, eu quero falar agora exclusivamente com vocês sobre um rito. O rito sumaríssimo. 852A da CLT. Se eu fosse chutar uma questão da OAB, uma apenas, eu chutaria rito sumaríssimo. Gente, essa questão é batata. Isso normalmente cai. Então o que você tem que saber sobre isso? Bom, gente, o rito sumaríssimo, tá a partir do 852A, são para causas com até 40 vezes o salário mínimo. Gente, eu odeio quando cai essa questão. Porque, e essa aqui, quando cai, muito aluno erra. Quer ver? Vou até cantar uma bola. Se for eu que vou fazer a prova para vocês, pode ter certeza que seria uma questão assim. O rito sumaríssimo sempre será utilizado para, por exemplo, sempre será utilizado para causas que não excedam a 40 vezes o salário do empregado. Eu tenho certeza absoluta que muita gente colocaria como certa. Eu não falei 40 vezes o salário do empregado. É 40 vezes o salário mínimo. E aí pior é o recurso que o aluno apresenta dessa questão. E se o empregado recebeu um salário mínimo? A questão tem que falar, criatura. Se a questão não falou, tá errada. Entendeu? Aí a nota é pior ainda. Então, gente, é até 40 vezes o salário mínimo. Agora, claro, se ficar assim, o empregado ganha ganha um salário mínimo por mês, né? E ele entrou com uma ação pedindo 40 vezes o salário dele. Aí, óbvio que tá certo. É sumaríssimo. Mas não é assim que cai. Tá bom, gente? Então essa é a primeira dica. Dica número 2, pessoal. Vamos lá. No rito sumaríssimo, não cabe, pelo menos na teoria, né? Não cabe emenda ou aditamento. A inicial. Não cabe emenda ou aditamento à inicial. A inicial que eu falo é a reclamação trabalhista, tá, pessoal? Amados, você sabe a diferença de emenda e aditamento? Então vamos falar agora sobre isso? Terceira frase obrigatória para você lembrar hoje. Tudo no direito é como se escreve. Tudo no direito é como se escreve. Se você não sabe um termo jurídico, faça uma interpretação gramatical. Ai, professor, mas mesmo assim eu não sei. Então falta leitura. Então vamos ler, gente. Tanta coisa a gente vicia, né? Que tal viciar em ler? Não é? Legal. É um vício muito bom. Tá bom? Então, gente, o que é emenda? Vamos lá, notemos isso, gente. Emenda é quando o advogado vem explicar um determinado ponto. Emenda é quando o advogado vem explicar um determinado ponto. Vamos dar um exemplo. Empregado entra com uma ação e pede danos morais. Por quê? Aí o juiz fala, emenda inicial, minha criança. Dano moral por quê? Ah, sim! No dia 16 de setembro, às 9h30, aconteceu tal coisa com tal fulano na empresa, tal. Aí sim, emendou, explicou. Tá bom, gente? Você sabe que comunicação é um negócio complicado, né, pessoal? Comunicação é algo realmente que pega. A pessoa pode saber muito, mas muitas vezes não sabe se comunicar.
nem verbal e nem escrito. Né? Sabe muito para ela, mas não sabe se comunicar. E no direito nós temos que ser exímios comunicadores. Exímios. E aí cada um se adapta ao seu estilo, hein? Se você se comunica melhor verbal, utilize, aperfeiçoe isso. Se você se comunica melhor por escrito, então se aperfeiçoe nisso. Se você não se comunica de nenhuma das duas formas, descubra e se aperfeiçoe. Que todo mundo aprende, ninguém nasce sabendo. É só querer. Tá bom, gente? Então o que eu falo para vocês? Eu vejo muitos advogados que perdem causas porque escrevem muito mal. Regras básicas, sei lá, cara, de gramática. Sabe, gente? De análise sintática. Lembra? Lembra análise sintática? Sujeito, predicado. Toda frase tem que ter isso, chuchu. Beleza? Começo, meio e fim. Toda frase tem que ter isso. O pessoal se esquece dessas coisas, pessoal, e não fala. E aí como que eu adivinho? Então isso é emendar. Tudo bem? E o que é aditamento? Vamos lá. Aditamento vem de aditar. O que é aditar? Somar. Vamos lá? Aditamento, quando são acrescidos novos pedidos. Quando são acrescidos novos pedidos. Exemplo. Você sabe que tem empregado que é sem noção, né, meu? Como tem advogado, professor, sem noção também. Mas esse caso é empregado sem noção. Você vai fazer a entrevista com ele. E aí, bonitão? Beleza? Vamos lá. O que você tem direito? Isso. Beleza. Tem prova? Tem. Tal. Vou repetir para o senhor entender. Vou pedir isso, tudo bem? E mais ou menos o valor que vai dar é mais ou menos isso, e para um acordo a gente chega em tanto. Tá bom pro senhor? Tá bom, beleza. Entra com a ação, pá. Audiência daqui 6 meses. Um ou outro empregado que também trabalhou com ele pediu, por exemplo, hora extra. E, até então, ele não falou nada de hora extra para você lá na entrevista. Chega no dia da audiência, você tá lá preparadinho pra audiência, esperando tal, bonitinho e tal. Aí o infeliz te fala, professor, o senhor pediu hora extra, né? Eu falei, lógico que não. Você não falou nada? Eu perguntei, você falou que não? É que outro fulano pediu e ganhou, doutor. Aí você tem vontade de esquartejar o cliente. Né? E quem conhece o Fórum Trabalhista aqui de São Paulo, a gente quer jogar ele lá de cima. Né? Enfim, colocar lá uns tapumes lá agora para ninguém se jogar. Mas até então dá vontade de jogar. Aí você chega na audiência e fala assim, excelência, bom dia, tudo bem, boa tarde. Excelência, eu preciso aditar a minha inicial. Porque até então eu acabei de ficar sabendo que o reclamante fazia hora extra. E faz cara de tacho pro juiz ainda assim, né? Aí o juiz, perfeito, doutor. Cabível, será requerido também hora extra no valor de tanto, tal. Aí redesigna uma nova audiência. E a empresa, claro, não apresenta a defesa, que a empresa vai ter que refazer a defesa para incluir a hora extra. Entendeu que atrapalhou todo o sistema porque o infeliz não te falou lá atrás? Beleza, gente? Só para entender como é que funciona aditamento e emenda. Vamos lá, mais uma. No rito sumaríssimo, não cabe citação por edital. Não cabe citação por edital. Exatamente, Keliane. Falta de E a gente pergunta, viu, Keliane? O senhor tem mais alguma coisa? Pergunta, insalubridade, periculosidade, hora extra, dano moral. A gente pergunta tudo. Não, doutor, é só isso aí mesmo. Beleza, hein? Então tá bom. Então vamos pôr isso no contrato, você assina aqui até as minhas anotações aqui. Tá? E uma coisa que eu faço também bem prático, pessoal. Antes de mover a ação, eu mando pro empregado a ação. Mesmo que ele não entenda nada. Mas pelo menos para ele ler e me dar o ok. Sabe por quê? Para depois lá na frente não alegar que eu não coloquei alguma coisa que ele pediu, entendeu? É uma segurança para todos nós. Gente, você tem que se blindar. Você tem que se blindar, porque se o empregado ele perde alguma coisa, o culpado nunca é Deus, nunca é o juiz, nunca é testemunha. O culpado sempre é o advogado. Então a gente se blinda. Perfeito? E eu me blindo bem. Aí fulano fala alguma coisa, você para. Joga na testa dele e fala, acabou o assunto. Se fala mais nisso.
Tá bom? É fogo, gente. Se você não tiver blindado, deixar brecha, entendeu? Tem que ficar atento. Vamos lá. No rito sumaríssimo não cabe também citação por edital. Tá bom, pessoal? Isso também é legal. Outra coisa. O rito sumaríssimo, a audiência é una. O que é una, professor? Uma única audiência resolve-se tudo. Uma única audiência resolve-se tudo. Na teoria, para OAB, tá? Na prática a gente sabe que não é assim, tá? Isso é importante que vocês saibam também, tá? Outra coisa que é importante também, meus caros amigos, para que vocês saibam sobre rito sumaríssimo. Isso aqui, gente, é pura teoria, tudo bem? É coisa assim para dar risada, mas como está na lei, vamos falar. No rito sumaríssimo, a primeira audiência deverá ocorrer em até 15 dias. A primeira audiência deverá ocorrer em até 15 dias. Pode acontecer na prática? Pode. Eu vi isso acontecer uma vez só na vida. Pô, quase em 20 anos de advocacia. 20, né, eu já tenho. Uma vez só. Então, para mim, é exceção da exceção da exceção. Caso não seja dado um acordo, pessoal, é o mundo mágico, é da CLT. Isso não existe, né? A segunda, agora não tendo acordo, a segunda audiência deverá ocorrer em até 30 dias. Outra falácia também, mas é importante que vocês saibam. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Legal? Boa. Bom, agora deixa eu focar um ponto, tá bom, gente? Deixa eu focar um ponto importante. Beleza, gente? Então falamos aqui coisas bem breves, bem rápidas. E só para fechar, após a audiência, provas e audiência, marca só mais um detalhe, por favor. Razões finais. Razões finais. Que deverão ser apresentadas, isso para qualquer rito, tá? Razões finais que deverão ser apresentadas em até 10 minutos. Razões finais até 10 minutinhos, tá? É aquela parte final da audiência, tá, pessoal? Razões finais remissivas, doutores? Sim, excelência. No prazo legal, por favor. Então, realmente, conforme testemunha, ela alegou que o reclamante realmente fazia 2 horas dessas por dia, requer a condenação da empresa reclamada ao pagamento das mesmas. Conforme próprio depoimento do preposto, verificou-se que trabalhava em câmara frigorífica, logo tem direito à insalubridade, a qual será determinada através de perícia. E, por fim, requer o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial. É mais ou menos isso. Entendeu? Só para você fechar aqui a coisa. Então, isso são as razões finais. E se forem escritas, o juiz determina o prazo. Aí tem juiz que dá 24 horas, é o prazo judicial, né? 24 horas, 5 dias, 15 dias, aí vai de cada juiz, tá bom? Pessoal, um outro assunto que eu quero abordar com vocês aqui bastante mesmo. Claro, gente, se eu tivesse no módulo processo e presencial, a gente nesse momento faríamos uma reclamação trabalhista e um outro grupo faria uma contestação. Perfeito? Se nós estivéssemos em sala de aula, tá bom? Mas, tá certo, gente, como o tempo não deixa, eu sou obrigado a seguir o jogo. Beleza? Se alguém quiser saber mais sobre isso, no meu canal no YouTube tem aulas sobre reclamação trabalhista, tá, pessoal? Que eu ensino a fazer bonitinho, tal. Beleza? Obrigado, Marcelo, por ter avisado. Bom trabalho, bom final de semana. E tem contestação também, tá, pessoal? Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, bacana, né? Gente, vocês são muito legais, né? Aqui a chamada sempre é coletiva e mesmo assim vocês falam que tem que sair. Então, agradeço pelo respeito, tá bom? Mas vocês são totalmente livres aqui. Obrigado por tudo. Pessoal, vamos seguir? Vamos lá. Agora, o próximo tema é o que, gente? O chamado, gente, acordo de homologação extrajudicial. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá. Homologação de acordo extrajudicial. Vamos lá. É o 855B. Gente, isso daqui tá uma bagunça na prática. Cada tribunal, cada vara está usando os sejusques trabalhistas, cada um está usando de uma forma. A gente vai na barra funda de uma maneira,
A gente vai aqui na penha de outra maneira, tá certo, gente? Então tá meio que, ainda a coisa é muito recente. Então ninguém sabe ainda o que fazer direito, né? Mas para você entender, o que seria essa homologação de acordo extrajudicial? Anotemos isso, vamos lá. Vamos lá, anotemos isso, por favor. É feita uma petição em comum acordo, ou conjunta, né? Uma petição em comum acordo em que as partes são sempre representadas por advogados. É feita uma petição em comum acordo em que as partes são sempre representadas por advogados. Sempre, tanto o empregado quanto a empresa. Aqui nessa hipótese, o advogado é obrigatório. Tá bom? Então, repito. Vamos lá. Repetindo, meus caros, vamos lá. É feita uma petição em comum acordo, sempre em que as partes são representadas por advogados e apresentada ao juízo. Juízo. Ponto. Uma vez homologada, terá eficácia liberatória. Alguém ativou meu mute aqui, mas vamos lá. Estou desativando. Vamos lá. E uma vez ocorrendo a homologação, né? E uma vez homologada, esta terá eficácia liberatória geral. Esta terá eficácia liberatória geral. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Caso do Davi. Já respondo isso no final, tá, Davi? Vocês estão preocupados com a prova, pessoal? Sendo que não há necessidade. Fique tranquilo. Tá bom? Da minha parte, na paz aqui. Gente, o que seria esse acordo? Vamos lá, o caso do Davi. Davi, você trabalha aqui para mim. Davi, é o seguinte, meu irmão. Eu tô fechando a empresa, alguma coisa, e infelizmente vou ter que te mandar embora. Então é o seguinte, vamos fazer uma coisa que é boa para mim e boa para você? Vamos fazer uma homologação de acordo em que a gente vai parcelar aqui as verbas rescisórias, né? Que, enfim, tá difícil de pagar. E aí, Davi, a gente homologa isso em juízo, tudo bem? Tudo bem, professor, tranquilo. Aí eu peço pro Davi procurar o advogado dele. Aí o advogado dele entra em contato com o advogado da empresa, chega aqui a um acordo e coloca numa petição. Será pago ao Davi 10 parcelas de tanto. Um exemplo, tá, Davi? 10 parcelas de tanto. E protocolamos isso em juízo. Se o juiz homologar, isso tem eficácia liberatória geral. O que isso significa? Que o Davi e eu não poderemos mais mover uma ação contra o outro. Tá bom? TRT da 15ª região, pessoal. Campinas e Litoral Norte de São Paulo. Os caras não estão parcelando nem R$1. Você tem que pagar à vista. Pô, se eu pagar à vista, então não precisa nem de acordo nessa judicial, pô. A gente entra com esse acordo para poder pedir o parcelamento das verbas rescisórias. Tá? TRT 15ª. São Paulo, alguns estão concedendo, outros não. O que cabe a nós, professor? Pedirmos. Beleza, gente? Requerer. Pedir. Vai que cola. Tá? Bom, gente, e para fechar aqui o bate-papo rapidinho com vocês, vamos falar sobre recurso? Então vamos lá, gente. O que vocês devem saber sobre recursos trabalhistas? Vamos lá. Recursos trabalhistas. Vamos lá? Ai, meu filho, vamos. Recursos trabalhistas. Artigo 893 a 899 da CLT. Esses artigos, leitura obrigatória, né, pessoal? Leitura obrigatória. Tá? Por favor, leiam. Como o nosso tempo é curto,
vamos colocar uma frase que a gente vai tentar abranger muita coisa. E aí, claro que cabe a você a leitura dos artigos. Me ajudem nessa aí? Então vamos lá. Anotemos, por gentileza, meus caros amigos. Vem comigo, vamos lá. Uma vez proferida a sentença trabalhista, uma vez proferida a sentença trabalhista, proferida a sentença trabalhista, desta caberão embargos de declaração. Desta caberão embargos de declaração. Prazo de 5 dias. Desta caberão embargos de declaração. Meus amigos, todo mundo lembra que embargos de declaração, né? Para decisão omissa, contraditória ou obscura, tá? O que me chama a atenção é só um detalhezinho, meus caros amigos. Quando nós impetramos, ou melhor, opomos embargos de declaração, o prazo para recurso fica interrompido. Você vai lembrar de mim. Anota isso. Ai, o professor falou isso. Isso vai cair em prova. Prova de OAB, tá? Gente, repito. Os embargos de declaração, uma vez opostos, cabe o quê? Gente, opostos, o prazo para recurso fica interrompido. Grifa isso. Grifa interrompido. Porque na questão, sabe o que vai estar para você? Que o prazo é suspenso. Falsa. Beleza? É interrompido. Ponto. Vamos lá. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Esclarecida a sentença. Esclarecida a sentença. Esclarecida a sentença. Caberá recurso ordinário. Caberá recurso ordinário para o TRT. Caberá recurso ordinário para o TRT. Beleza, gente? Prazo 8 dias, tá? Prazo 8 dias. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Julgado o recurso ordinário, julgado o recurso ordinário, caberá recurso de revista para uma das turmas do TST. Caberá recurso de revista para uma das turmas do TST. Tudo bem? Ponto. E uma vez julgado o recurso de revista,
E uma vez julgado o recurso de revista, ou melhor, isso, uma vez julgado o recurso de revista, caberão embargos de divergência para a sessão de dissídio individual. Para a sessão de dissídio individual. Perfeito? Do TST. Embargos de divergência. Isso, gente. Embargos de divergência para a sessão de individual do TST. E após o julgamento destes embargos, caberá recurso extraordinário para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Para o STF. 15 dias, tá, gente? Aí todo mundo sabe que o extraordinário, matéria constitucional, não é isso? É pro Supremo. Ponto. Mais duas frases. Aí eu vou te mostrar uma coisinha que eu fiz aqui para você copiar. É a cola. Caso o recurso seja denegado. Caso o recurso seja denegado. No juízo AQUA, seja denegado no juízo AQUA, primeira instância, tá, gente? Denegado no juízo AQUA, cabe agravo de instrumento. Caberá agravo de instrumento. E se denegado no juízo ad quem, e se denegado no juízo ad quem, caberá agravo regimental. Caberá agravo regimental. Beleza. Vamos esclarecer tudo isso aí. Vamos lá? Anotaram? Tudo bem? Bom, como eu não tenho uma lousa para poder desenhar para vocês, eu desenho numa folha agora aqui. Vocês conseguem enxergar bem o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vou tentar centralizar bem aqui para explicar. Primeiro, nós temos que trabalhar a organização da Justiça do Trabalho. Você tem a Vara do Trabalho, o TRT, o TST
e o STF. Na primeira instância, você tem o que, gente? Reclamação trabalhista, contestação e sentença. E da sentença, cabem embargos, declaração, 5 dias, e o prazo é interrompido. Tudo bem? Julgada a ação, cabe recurso ordinário para o TRT. Perfeito? Tá aqui, ó. 8 dias. Artigo 895. Aí, julgado esse recurso ordinário, temos que ir para o TST. No TST, nós temos vários órgãos. As turmas, sessão de dissídio coletivo, que nesse momento não interessa, vai interessar para a próxima aula, e sessão de dissídio individual. Então vamos lá? Do julgamento do recurso ordinário, cabe recurso de revista para uma das turmas do TST. Aqui, para uma das turmas do TST. Julgado o recurso de revista, cabem embargos de divergência para a sessão de dissídio individual do TST. E só depois do julgamento desses embargos é que cabe o extraordinário para onde, gente? Para o Supremo. Perfeito? E se o recurso for denegado, professor? Bom, se foi denegado no juízo ACO, por exemplo, da sentença cabe recurso, perfeito, pessoal? Da sentença cabe recurso. E o recurso não subiu. Ou seja, ele foi denegado no juízo ACO. Não subiu. Cabe agravo de instrumento. Agora, se o recurso ele já subiu e aqui foi denegado, olha a palavra que eu estou usando, denegado e não julgado o mérito. Aí, se ele foi denegado já no tribunal, cabe agravo regimental. Leitura obrigatória, pessoal. Artigos 111 a 115 da Constituição, que ele aborda exatamente o quê? A organização da Justiça do Trabalho. Por favor, já devem ter dado o print da tela, mas estou caprichando aqui para que vocês deem o print na tela. Aqui está o resumo de tudo que eu falei. Tudo bem, pessoal? Posso tirar? É só isso que vocês têm que saber hoje. E aí? Captamos a mensagem? Tranquilo? Acho que deu uma boa revisão, né, pessoal? Acho que fizemos aqui uma boa revisão, tá? Uma boa revisão, sem dúvida nenhuma, de tudo que vocês têm que saber, mas o básico de direito e processo de trabalho. E aí, pessoal, as próximas aulas, as 2 próximas aulas, eu vou trabalhar o quê, meus caros amigos, com vocês? Os temas que estão no nosso cronograma, que é exatamente o que acho que foi me fugiu o nome do amigo aqui, do Davi. Exatamente, nós vamos falar o quê? Férias e direito sindical. Tá bom, gente? Então são os 2 bate-papos que nós faremos nas próximas 2 aulas. Férias, artigo 129, e direito sindical, o 8º, o 9º da Constituição e o 511 também da CLT. Aí nós abordaremos esses pontos, que foi a pergunta aqui do nosso amigo Davi. Tá bom? Que é o que interessa para esse primeiro momento, que para vocês será dia 7 de outubro. Tá bom? Bom, pessoal, com isto fechamos mais um bate-papo. Quero desejar a todos aqui um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos mesmo. Hugo, legal, cria o grupo aí, mas vamos usar o grupo, né, meu? Com sabedoria, tá bom, gente? Criar vínculos, criar futuros colegas, sócios, parceiros, e assim que a gente trabalha, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.